voltamos lá no hidrocarboneto. Então, vamos pegar esse hidrocarboneto aqui. Então tá, hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Beleza. Pego um desses caras aqui e acrescento nitrogênio. Então, CH3, CH2, NH2. Acrescentei nitrogênio. O que vai acontecer? Isso aqui, enquanto lá o nitrogênio junto de uma carbonila se chama amida, esse daqui é uma amina. Então, amina é quando temos nitrogênio numa cadeia carbônica sozinho. Nitrogênio e cadeia carbônica, mais nada. Isso é uma amina. O nitrogênio está numa cadeia carbônica e aparece uma carbonila, aí ele vira uma amida. As aminas podem ser primárias, secundárias e terciárias. Pelo mesmo princípio lá do OH, do álcool. Mesma ideia. Se o nitrogênio estiver ligado a um carbono que tem um carbono só ao redor dele, primário. Se o nitrogênio estiver ligado a um carbono que tem mais de um carbono ao redor dele, secundário. Se o nitrogênio estiver ligado a um carbono que tem pelo menos pelo menos 3 outros carbonos ao redor dele, terciária. Mesma lógica do álcool. Não tem diferença nenhuma. As aminas têm como característica principal, elas são solúveis na água, como regra geral, elas são polares e elas são geralmente vinculadas a gosto ruim e cheiro ruim. Então, a amina tem essa característica. Então, a putrefação da carne, que gera aquele cheiro bem desagradável e característico do alimento que está se degradando, se deve à reação que ocorre com as aminas, que geram produtos que têm aquele odor característico. Então, as aminas têm por si essa característica. Elas apresentam um gosto ruim. Então, por exemplo, por que a cafeína é tão amarga? Devido à presença de nitrogênio, um alcaloide. Então, um alcaloide não, uma xantina que tem nitrogênio na sua composição. Por que boa parte de plantas que são tóxicas são alcaloides que tem na sua composição? Porque são compostos nitrogenados. Então, a gente também tem algumas aminas importantes, como a acetilcolina, a adrenalina, a dopamina, a serotonina, que são hormônios, neurotransmissores, entre outros. Então, aminas são substâncias muito importantes para uma pessoa da área de saúde. É bem comum a gente ouvir falar sobre elas. No nosso corpo, por exemplo, a adrenalina e a acetilcolina comandam uma diversidade absurda de coisas que acontecem com a gente. Então, são todas aminas, que é diferente da amida, novamente, porque a amida é quando o nitrogênio está ligado a uma carbonila. Outro que aparece com uma certa frequência são os nitrocompostos. O nitrocomposto também é bem simples de identificar. É toda vez que eu tenho uma cadeia carbônica e na ponta a gente tem um NO2. Isso aqui é um nitrocomposto. Um nitrocomposto bastante importante que a gente tem na nossa vida humana é o trinitrotolueno. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Tá aqui o benzeno. Toda vez que eu penduro um CH3 no benzeno, isso aqui a gente chama de tolueno. E quando eu coloco 3 NO2 aqui, a gente tem o trinitrotolueno, também chamado de TNT, aquele explosivo. Então, o nitrar algo, ou seja, pendurar esse NO2 em alguma molécula orgânica, traz como característica uma energia armazenada muito intensa. Então, na hora que eu quebro essa ligação, toda essa energia ela é liberada de uma vez, que gera esse efeito explosivo. Mas veja que interessante, tem uma história muito bacana que o óxido nítrico é conhecido hoje em dia,
O óxido nítrico, só a caráter de curiosidade, é o NO. O óxido nítrico é conhecido hoje em dia como poderosíssimo vasodilatador. Ele aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos. E foi descoberto isso justamente com trabalhadores em fábricas de TNT, porque eles entravam em contato com o pó provindo da fabricação do explosivo. Esse pó dentro do organismo, ele era metabolizado e esses NO2 eram liberados na forma de NO. Então essas pessoas, elas se sentiam às vezes meio de pressão muito grande, tiveram casos de parada cardíaca pela pressão do cara simplesmente despencar de uma vez, e foram tentar estudar o que estava acontecendo, e eram casos muito específicos de uma fábrica de explosivos, até onde foram descobrir que era o NO que estava sendo gerado do produto de metabolização do TNT, que foi até então, não se tinha dados, mas a partir disso descobriu-se que é um poderosíssimo agente vasodilatador. Então, tem alguns medicamentos de uso hospitalar, por exemplo, o nitroprusiato, que é justamente isso. Ele é uma molécula onde tem muitos NO2 e ele no corpo ele é degradado, libera-se esse NO e faz essa vasodilatação. Então, o nitro composto ele tem essa característica. Então, pensando em área de saúde, em outras áreas vai ter outras características. Então, os compostos nitrogenados, aqueles mais importantes são esses dois. Existem outros. Existe nitrila, isonitrila e assim por diante. Imida, imina, tem uma porrada deles. Mas que realmente, geralmente é cobrado da gente, são pelo menos esses dois. Em alguns casos, a amida é considerada composto nitrogenado, em outros casos, ela é considerada derivado de ácido carboxílico.